Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos nesta quarta-feira para estudar uma vida com propósito, baseado no livro do Rick Warren. E eu quero ler dois textos para vocês que estão na Bíblia, a mensagem, Romanos 8, 29. Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Nele, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Colossenses 1,15. Olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazer você e a mim semelhantes ao Filho Jesus Cristo. Desde o início, Deus anunciou a sua intenção na criação. Ele disse: desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso você vê em Gênesis capítulo 1. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um grande privilégio, isso nos honra de uma forma sobrenatural até. Não sabemos o que isso significa no todo, no geral, a gente não tem uma ideia sobre isso, que abrange todo esse versículo. Mas tal como Deus, nós somos seres espirituais, o nosso espírito é imortal, ele vai sobreviver ao nosso corpo terreno. Nós somos inteligentes, nós podemos pensar, ponderar, solucionar problemas como Deus. E como Deus, nós nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de uma consciência moral. Nós podemos discernir o que é certo e o que é errado. Isso nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não somente os cristãos, detêm essa imagem e semelhança de Deus. Nós falamos sobre isso no nosso sermão de domingo passado, Vencendo a Babilônia. Todos merecem respeito porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem está incompleta. Ela foi distorcida, quebrada, danificada por causa do pecado. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para restaurar essa imagem que nós havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Se parece com Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. A gente precisa deixar bem claro aqui que de forma alguma, nem eu e nem você jamais vamos nos tornar igual a Deus, ou a um Deus com um D minúsculo. Essa é uma mentira arrogante, ela é antiga. Isso aí aconteceu lá no Jardim do Éden. Satanás virou para Adão e Eva: vocês serão iguais a Deus. Nos nossos dias existem várias seitas e religiões que falam que nós seremos iguais a Deus, conheceremos Deus, vamos manifestar essa divindade em nós. O desejo de ser um Deus se manifesta do ser humano todas as vezes que nós tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao nosso redor. Mas como criaturas jamais seremos como o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele não quer isso. Ele quer que você se torne santo, separado para Ele, que você assuma valores, atitudes e o caráter próprio de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:22, busque uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que demonstre na conduta de vocês a medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Isso na Bíblia é a mensagem. O supremo objetivo de Deus para a nossa vida na terra não é conforto, mas é o desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer que cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes a Cristo. E se tornar semelhante a Cristo não significa perder a nossa personalidade. Deus não quer um clone.
um robozinho que ele aperta as teclinhas e sai andando. Não é isso. Não, Deus nos criou para que nós tenhamos, cada um de nós tem um caráter único, tem uma lógica, uma bem-aventurança em cada um de nós. Deus não quer que a gente mude nesse sentido. Deus quer que o nosso caráter seja transformado, não a nossa personalidade. Deus quer que nós desenvolvemos o caráter que está nas bem-aventuranças, que está naquela lista que Paulo fez em Gálatas capítulo 5, ele quer que nós tenhamos aquele amor de Coríntios 13, ele quer que nós, naquela lista de características de uma vida produtiva e eficiente, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, toda vez que se esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, a gente se torna uma pessoa frustrada com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente começa aqueles questionamentos: por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por momentos tão difíceis? Deixa eu dizer para você, a vida é difícil. Ela é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para o vizinho, seja ele cristão ou não, a vida é difícil. Mas a vida pode ser muito mais leve. Muito mais leve. E a vida nos possibilita crescer. Gente, terra não é o céu. Não é céu. Muitos cristãos interpretam a promessa de Jesus de uma forma errada, de uma vida em abundância, de João 10:10, como se fosse uma vida perfeita, com um estilo de vida confortável, felicidade constante, todos os sonhos sempre realizados, alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja uma vida fácil, esperam o céu na terra. É uma perspectiva voltada para si mesmo e trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega na lâmpada e Deus vem e você fala: resolve isso, me dá isso, tira isso daqui. E é uma busca egoísta de realização pessoal, e Deus não é o nosso criado. Não é. E caso a gente se deixe levar por essa ideia de que a vida deve ser fácil, nós ficaremos grandemente desapontados, frustrados e viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça que a vida não gira em torno de você. Ela não gira. Você existe e eu existo para os propósitos de Deus e não o contrário. Deus nos dá o tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para a eternidade. É a obra do Espírito Santo em você, é a obra do Espírito Santo em mim. É a tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. A Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele, e refletimos a sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Cristo é chamado santificação e é um propósito de Deus para a sua vida e para a minha. Você não pode produzir o caráter de Cristo pela sua própria força. Agora você é igual a Jesus, como promessa de fim de ano, sabe? Esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, mas é pela ação do Espírito Santo em nós, operando em nós. Quando nós falamos de manifestação do Espírito Santo, algumas pessoas pensam naquele arrepio, né? Ai, arrepiou, olha, o Espírito está aqui. E manifestações assim grandiosas, mas às vezes é como uma brisa suave. A ação do Espírito em nós é como uma brisa, ele nos toca e a característica de Jesus vai sendo criada, formada em nós cada vez mais. Nós permitimos que Cristo viva através de nós porque Ele vive. Ele está aqui. E como é que isso acontece? Como é que esse Cristo que vive em mim pode aparecer cada vez mais nas minhas ações? Isso acontece nas circunstâncias da vida, nas escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força
amor, fé, sabedoria para fazermos isso. Uma vez que o Espírito Santo vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição para serem pedidas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Nós devemos agir, sair do nosso lugar de conforto e ir em direção às situações que precisam ser mudadas, restauradas. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a construção, uma edificação, a construção de uma casa e uma criança em desenvolvimento. E cada metáfora exige uma participação ativa. Semente precisa ser plantada, cuidada. Edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada, né? E crianças devem comer, devem se exercitar para poder crescer. Embora o esforço não tenha nada a ver com salvação, porque salvação, isso vem pela fé, é dom de Deus dado a nós, nós precisamos nos esforçar para crescer. Precisamos nos esforçar para o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual. Nós devemos fazer isso, nos tornar semelhantes a Cristo. Você não fica ali, parado, esperando que alguma coisa caia do céu, mas nós vamos em direção. Paulo fala 3 deveres para nos tornar semelhantes a Cristo. Primeiro, devemos abandonar nossa antiga maneira de viver. Não dá para viver mais da mesma forma. Segundo, devemos mudar nossa forma de pensar. Em terceiro, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Como você age no dia a dia. Como você age desde quando você levanta até quando você vai deitar. Deus usa a sua palavra e pessoas para nos moldar. A maturidade vem através da palavra de Deus. Entenda isso, a palavra de Deus supre a verdade que nós precisamos para crescer. Os filhos de Deus, eu na sua vida e você na minha vida, supre o suporte, o apoio que nós precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que nós precisamos para colocar em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com os cristãos e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, com certeza você vai estar crescendo para ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Existem questões na vida que vão muito além do estudo bíblico e da oração. Entenda muito bem. Estudo bíblico e oração é extremamente importante, por isso que nós estamos aqui. Mas existem circunstâncias e situações que você precisa do outro para crescer, para se desenvolver. Você precisa do outro para abençoar e você precisa do outro para ser abençoado. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Não podemos crescer sozinhos, nós crescemos unidos. Todos juntos nós crescemos. Por isso que você faz parte de uma igreja. Por isso é importante fazer parte de uma comunidade. Porque nós não crescemos sozinhos. Tornar-se semelhante a Cristo é um processo lento. É um processo custoso, como se diz. É um processo que vai levar dias, semanas, meses, anos e ainda não vai estar pronto, porque só está pronto na eternidade. É um processo que você levanta e sabe que você está nele. É um processo de maturidade que não é instantânea, que não é automática, mas é um processo de vida. Paulo diz que isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Efésios 4:14. Você é um trabalho em execução. Eu acho que todos nós deveríamos usar uma camiseta assim, estamos em obra. Você é um processo, você é uma obra que está sendo construída e desenvolvida. Sua transformação espiritual no que diz respeito ao seu caráter, a desenvolver o caráter de Cristo, vai durar o resto da sua vida e vai ser completada lá,
na eternidade. Quando a gente for para o céu. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, podemos saber que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente Ele é. Ao contrário da cultura que está ao nosso redor, conduzindo muitas pessoas só descendo para baixo, para um nível de imaturidade, Deus produz o melhor em nós e desenvolve em nós uma maturidade bem formada. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que a gente pudesse viver uma vida equilibrada, uma vida confortável, uma vida sem problema. O propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para a eternidade. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Isso exige uma obra do Espírito Santo em nós. Nós devemos cooperar com o Espírito Santo e nós devemos ser suportes uns aos outros durante todo esse processo. Não desista. Não deixe seu coração ser minado pelas outras pessoas ou pelas circunstâncias. Deus está trabalhando em nós e a obra dele ainda não está terminada. Então continuemos firmes, porque nós fomos criados para ser semelhantes a Cristo. Esse é um processo lento, mas é um processo maravilhoso. É um processo edificante e completamente transformador na nossa realidade. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um grande beijo, muita paz.